Muito obrigada por estar aqui hoje com a gente, do Canto Cidadão, do time de reportagem. E eu gostaria de começar esse bate-papo com você se apresentando um pouquinho, falando um pouquinho da sua trajetória no Doutores Cidadãos, nos projetos que você atua. Conta um pouquinho para a gente. Bom, meu nome é Angélica Ponce. Eu sou uma admiradora do canto há muitos anos, assim, tenho alguns amigos que já participavam do projeto e eu sempre já me envolvia em trabalhos voluntários, mas eu acho que o trabalho de Doutor Cidadão é um trabalho que precisa de uma disponibilidade até emocional e de preparação mesmo, porque você está entrando ali num ambiente que já é sensível, né? As pessoas já estão sensibilizadas. Então, em 2019 eu consegui toda essa disponibilidade e aí eu me engajei nesse projeto, né? Então, desde 2019 que eu tô envolvida no projeto como doutora cidadã, como a doutora Twin. E é um projeto que é difícil falar, parece que a gente é muito legal, muita gente boa de estar ali se vestindo de palhaço, indo para o hospital, mas o que a gente recebe também e como esse trabalho desenvolve a gente como pessoa e como é gratificante, dá até vergonha de falar que você está fazendo bem, assim, porque o retorno é muito imediato, né? As coisas acontecem de um jeito muito bacana, assim, né? Mas é isso. Então, desde 2019 que eu sou doutora Twin e acabou pegando a pandemia, né, e tudo mais. Então, a gente tem desenvolvido agora o trabalho de palhaçaria que era em hospital originalmente e passou a ser em lares de idosos, de pessoas em situação de, como eles chamam, de hospedagem de terceira idade e tudo mais. E agora, no comecinho de finalzinho de maio, a gente foi atender no hospital, que é um anexo do Cajamar, né? Que é meio que um hospital de campanha e tudo, e a gente fez online também, né? Então foi com o Felipe, com a Thaís, foi super bacana. Ah, que legal. Eu não sabia que vocês tinham uns nomes, então... Tem, a doutora tem até Instagram, eu vou te passar depois. Com certeza, eu vou querer seguir, adorei. E como você conheceu o Canto Cidadão? E por que você escolheu a ONG para ajudar? Eu já conheci o projeto através de um amigo meu que trabalhava lá, né? E aí ele comentou, eu sempre gostei muito por conta do Pat Adams e do Doutores da Alegria e tudo mais, só que o Doutores da Alegria é um projeto diferente, né? Só atende criança, é um emprego, né? Não é um projeto de voluntariado, então você tem que ter você tem que ser ator, tem que trabalhar com isso, né? E aí eu encontrei o canto através desse meu amigo, mas foi uma coisa que sempre foi uma vontade muito grande, assim, de fazer algum trabalho nesse sentido, e acabou coincidindo de dar certo e de ter a disponibilidade e tal. Que legal, bacana. E, bom, como você mesma comentou, assim, que vocês participam também de uma preparação, né? Não é simplesmente chegar lá no hospital ou chegar nos lares de idosos. Precisa de um treinamento para você também saber como se portar nessas situações. E você poderia contar um pouquinho, brevemente, como foi seu treinamento? Claro, foi até uma das questões de me envolver com o canto foi justamente esse critério de preparação prévia, assim, porque eu até, tipo, como era um interesse, né, que eu tinha, eu seguia alguns grupos e tudo mais, mas era uma coisa assim, faz um workshop, cada um pega um nariz e vamos, né, só que, como eu mencionei antes, é difícil, né, você tá entrando num ambiente que a pessoa tá com dor, que a pessoa tá, tudo é meio obrigatório, então você tem que realmente ir de uma forma que, como a gente tá até falando no encontro no fim de semana com o Felipe, que tem uma assembleia para falar do acordo, né? E quando você fala, eu faço com amor, parece que as pessoas associam que, tipo, eu tô fazendo com amor, então posso ser de qualquer jeito. E justamente porque a gente faz com amor é que você faz com muito profissionalismo e com uma dedicação até a mais, né? Então a gente passa por... É difícil, assim, na verdade. A gente passa por várias etapas de seleção, tem entrevista, a gente passa por um psicotécnico, pra gente não é maluco. Normalmente né?
acho que o psicotécnico para sentir é maluco, né? Mas a gente passa por um processo de seleção com o Felipe, depois um teste mesmo de perfil psicológico, não lembro se era perfil, mas era um teste de questões, se você tem a ver com os valores da instituição, se as coisas realmente, para não virar aquela egotrip, né, que a pessoa vai no hospital e fica tirando selfie com o paciente, né, então, que tipo, ok, não julgo, mas julgo já um pouco, mas também não é bacana, né, porque as pessoas estão em uma situação de vulnerabilidade, né. Então, a gente passou por isso, depois disso a gente passa por um processo eu acho que durou quase 6 meses, assim, de estágios em que a gente ia primeiro de cara limpa, com o monitor de palhaço, e a gente ia se vestindo, né, em cada um dos estágios que era acompanhado, a gente ia só acompanhando, depois a gente fazia alguma interação, depois a gente ia até o momento que é a cerimônia do nariz, que é a mais esperada, que a gente coloca o nariz, né, na frente do paciente, a gente pede a permissão para nascer, como personagem, como palhaço. E aí, depois disso, tem a cerimônia do avental, que a gente põe o avental, a gente vira o doutor de fato, e a gente é autorizado a começar a fazer as visitas de maneira autônoma, né, a gente vai sempre em núcleos, né, de 2 ou 3 pessoas, dificilmente sozinho, porque é puxado, porque você não tem com quem jogar, né, porque o jogo do palhaço, ele precisa ter pelo menos 2 para contrabalancear. Então, é um processo muito cuidadoso, mesmo de estudo, de entender, por exemplo, a gente tem um período do treinamento que explica o SUS de maneira super detalhada, como é que ele funciona, por que ele precisa ser valorizado. Então, tem um monte de conhecimentos que a gente precisa adquirir, não só com a metodologia do clown, de aprender a fazer as gags e ter o repertório de palhaço, como inclusive entender o funcionamento de um hospital público, né, que é o foco que a gente atende. E depois disso, a gente faz um contrato com o Canto Cidadão, né, a cada 6 meses, que é da Assembleia, que tem um acordo, em que a gente se compromete com 4 visitas semestrais e pelo menos 4 processos de educação continuada de palhaço, né, de repertório, de fazer a coisa do improviso e tal, e mais 3 cursos que a gente tem que fazer ao longo do semestre para manter essa questão do nível como o nível artístico, além da questão dos valores da instituição, né. Então, não é fácil ser palhaço, tá? Não, sim, é justamente isso que eu ia falar para você, né? E tem uma questão muito grande de responsabilidade, porque você está lidando com a vida dessas pessoas, né? Exato. A atividade precisa ser os pacientes. Exatamente. Não, e até o improviso, na verdade, é você conseguir acessar rápido um repertório, né? Então, a coisa do improviso, ela é super treinada para que você consiga ter essa rapidez de lembrar, e para você lembrar, você tem que ter alguma coisa para lembrar. Então, tem todo um trabalho que, tipo, é sempre das 7 às 10 da noite, então a gente sempre faz, é como se fosse um cursinho, um Mobral de palhaço, assim. A gente assim. Então, tem os cursos que a gente acaba fazendo para conseguir ter a rapidez de acessar, então, tanto exercício para a gente ser rápido, como para a gente também ter o repertório, né? Que legal, muito bacana. Isso é uma coisa que eu nunca imaginei, assim, que precisaria de ter um treinamento para você conseguir dominar o improviso. No improviso, não, mas aí é uma arte, realmente. Para improvisar, você tem que treinar muito, né? Então, sim. Improviso parece uma coisa que foi meio, eu nasci assim, né? Mas não é, a gente acaba treinando muito. Isso, posso falar, me ajuda na vida, assim. Que legal. Todas as questões, isso é uma habilidade que, treinando, você consegue aproveitar para ajustar o tom. A gente acaba pegando, por exemplo, que o improviso, ele é justamente você não se apegar a uma coisa que não deu certo, então você muda rápido quando não deu certo, você já encaixa outra coisa. Então, isso é quando eu falo, tipo, que não é porque a gente é legal, é porque realmente ajuda a vida e melhora a gente como ser humano, é verdade, né? Mas é muito legal, né, porque você comentou, vai desde da pessoa que idealizou o Doutores da Alegria até um filósofo, assim, vocês têm
um treinamento multifacetado também. Sim, sim. Não é, tipo psicanalista, algum professor, eles sempre trazem alguma coisa diferente. Eles até, a mulher vai fazer de numerologia, então Que você legal. escolhe o tema que tem a ver, assim, a gente só precisa ter pelo menos 3 que a gente participe ao longo do semestre, assim. Que legal, eu vi que você já colocou aqui no chat, doutora Twin, vou seguir com certeza, eu adorei inclusive o nome. Não sei se tem um nome, se tem um significado específico ou foi também... Tem, porque a gente tem que, o nosso nome de batismo do palhaço tem que ser a junção de um nome de pássaro com um nome de massa. Então, todos os palhaços têm um nome assim, então ela tem um nome completo, mas no Instagram tem a origem dela, a gente cria toda uma narrativa do personagem. Queria saber, você comentou sobre o momento que você colocou o nariz de palhaço pela primeira vez, que você colocou o avental branco pela primeira vez, e como foi essa sensação, assim, esse momento? O que passou pela sua cabeça? Assim, primeiro que a gente vai criando a expectativa ao longo dos estágios, né? Mas é super... eu chorei igual uma retardada de escorrer o nariz, assim. Ainda bem que tinha de palhaço pra mim não parecer. Mas é super... Porque você realmente sente vindo uma coisa diferente. Tipo, agora eu nasci, né? Porque aí o Felipe também é ele é muito bom comunicador, né? Então ele faz, aí ele manda a gente fechar o olho, ele canta uma música, ele fala uma poesia, aí a gente desaba, todo mundo fica mal, assim. Mal no sentido de emocionado, né? Assim, não tem lencinho de papel. Não tem. Não, é uma coisa. Não, e é uma coisa assim, a gente entra a gente vira na frente do paciente, né? Então a gente tem até, acho que no Instagram tem o vídeo disso acontecendo, assim. Mas o paciente, a gente conta, aqui é a doutora, não sei o quê, você vai ver ela nascendo agora. A gente pede permissão, uma permissão simbólica, né, do hospital para o paciente, para a gente poder colocar o nariz, aí a gente vira de costas, coloca o nariz e tal, e aí então é super emocionante, assim, não dá para segurar, assim. Acho que foi mais que eu mais chorei na vida no hospital, foi na cerimônia do nariz, né. Mas é muito lindo, assim, o que eu achei mais emocionante, porque eu realmente não sabia que vocês pediam permissão para o paciente, eu acho que isso tem um valor muito grande. É simbólico, é super emblemático, assim, esse momento, né? Sim. E aí e do avental também, né, que a gente fica andando lá com o figurino e tal, de repente põe o avental, a gente vira doutor, né, porque é a formatura, né, que a gente acaba fazendo lá no próprio hospital, aí tem uma bagunça e tudo mais. No nosso caso, a gente foi para Paulista, foi no domingo, aí a gente terminou a formatura no meio da Paulista, que era fechada na época e tal, a gente fez abraços e tal, fez uma bagunça, e foi super gostoso, assim. Que legal. E como que é o relacionamento de vocês com os médicos das instituições? Então, eles enlouquecem, né? A gente sai puxando assunto com todo mundo, assim. Eu acho que, para mim, o que é mais bonito e mais emocionante não é nem o relacionamento com o médico, mas com as equipes que são meio subestimadas ali. Por exemplo, o pessoal de copa, o pessoal da limpeza, que é um pessoal meio visibilizado, assim. Então, a gente faz barulho, né? Toca pandeiro quando elas estão passando, tipo, fala que elas são a morena do Tchan, não sei o quê. E com a enfermagem, né, que é aquela galera que segura muito o piano ali, né, então a gente brinca com eles também, tanto que a gente faz relatório da visita depois, com quantas pessoas que a gente conversou, e a gente sempre faz muita questão de conversar com os profissionais e tal, e eles acham, eles curtem, então se não curtem, eles disfarçam bem, mas os médicos em si também entram na brincadeira, né, pedem, a gente sempre pergunta se tem encomenda, né, porque, tipo, às vezes tem um paciente que tá mais brocochô, que tava mais triste, tal, não sei o quê, a gente fala com o médico que tá atendendo ali de plantão, porque tem encomenda, não, vai lá naquele quarto, fala, ele normalmente conta a fofoca do paciente pra gente poder fazer as brincadeiras, a mulher dele, ou o filho, não sei o que, a gente brinca e tal. Então, é uma relação muito de parceria mesmo, assim, eles têm a gente como um ponto de apoio para dar uma quebrada ali, né, porque tem lugar que a gente vai em UTI, a gente vai
em ala de queimados, a gente vai em UTI de oncologia, porque eu atendo no Hospital São Paulo, né, que tem de tudo, e é um hospital universitário. Então, a gente tem a parte pública e tem a parte do plano, mas tem todas as especialidades quase ali, né? Então, desde de atender no PS, com maca no corredor e tal, dá uma aliviada naquela coisa dura, né, que é do dia a dia deles, né? Então, sim, é gostoso. E aí, na sua opinião, você diria que desde a primeira vez que você começou a atuar na palhaçaria até agora, mais recentemente, o que você diria que mudou na sua visão de mundo, nas suas percepções, não só em relação ao trabalho em si, mas também que você leva para a sua vida mesmo? Muita. Assim, eu já trabalhava com voluntariado de outra forma, né? Que é de educação, com o trabalho lá do sertão e tal. Mas o palhaço, ele te dá uma liberdade, a máscara, que a gente fala que o nariz é a menor máscara do mundo, né? Ele te dá a chance de você ter um nível de espontaneidade, porque o palhaço não tem filtro, ele não tem, apesar de ser super, depois que você olha o bastidor, né, que você fala, não tem treino e tal, não sei o quê, mas a gente tem uma liberdade de ser você, de entender que as suas limitações podem ser potências, que aquilo que podia ser uma coisa que deu errado, você transforma numa coisa que dá certo, porque você dá uma reviravolta e você brinca com aquilo que deu errado e tal. Então, isso vai te dando uma leveza na vida e uma flexibilidade, um monte de coisas que vão mudando, assim, até na forma de enxergar o mundo, né? E também vai te dando uma perspectiva de problema. O que é problema, no final das contas? Você está ali, né, numa situações que são tão difíceis, tão doloridas, e você às vezes preocupado porque não deu tempo de pintar o cabelo, tipo, que não deu tempo de pintar o cabelo, né? Então tem umas questões assim que você começa a ter uma perspectiva diferente de enxergar as coisas, né? Acho que isso é uma das coisas que mais, para mim, pegam, né, nesse sentido. Interessante, e você comentando isso me fez pensar que justamente essa questão de vocês mostrarem que o que seria, entre aspas, as suas fraquezas são, na verdade, as suas potências, e que isso pode ser uma reviravolta, eu acho que é até uma inspiração para os próprios pacientes, para que eles vejam que a situação deles também pode ter uma reviravolta, que eles podem encontrar essa força interior na própria vida deles. Exato, teve uma menininha que ela tava ela vai e volta, ela tá, como a gente vai no mesmo hospital, a gente vira e mexe em encontra os mesmos, né, que ela vai e volta de internações e tudo mais, e aí uma vez a gente chegou, ela tinha comprado um ukulelezinho, ela falou assim, eu vou ser palhaça quando eu sair daqui, e aí a gente falou, nossa senhora, a gente até foi chorar na capela ali de emocionada, assim, porque isso realmente traz essa visão, assim, de que as coisas podem ser, se a gente olha de outro jeito, se a gente tem um ponto de vista diferente, deu errado essa piada, eu vou fazer piada porque deu errado, né, e trazer um pouco disso, isso acho que alivia, assim, um pouco a situação, né, o peso que pode dar na situação, né. Sim, e teve, assim, de todos os encontros que você teve até hoje, teve algum que foi o mais marcante, ou você diria que todos os encontros sempre tem algo emocionante que você leva na sua bagagem? Teve, tiveram alguns, tiveram 2 específicos que foram bem emblemáticos para mim. Um que foi quando eu me encontrei com o meu núcleo, né, quando a gente estava estagiando, né, e aí a gente tinha acabado de fazer as apresentações, as visitas e tal, e minha enfermeira chegou e falou assim, eu sei que já acabou o tempo, mas vocês podem ir só num lugar, não mais num quarto, porque o cara ele tá em cuidado paliativo, e ele tá com os filhos pequenos. O cuidado paliativo é quando a pessoa já tá em processo de desligamento, ele tava morrendo, né, porque ele tava com câncer, e os filhos dele, ele tinha 2 filhos pequenininhos, estavam lá e tava um clima pesadaço, assim, de tipo, a mãe, a esposa, super mal e tal. E aí ele tava com um negócio no pescoço que ele não podia falar muito. E aí a gente entrou, tipo, cara, que a gente até se olhou assim, nossa, o que a gente vai fazer aqui, né? Como que eu brinco? O que eu faço, né, numa situação dessa? Como é que a gente brinca sabendo, né, que ele tá numa situação de paliativo? Aí a gente entrou e tal, não sei o quê.
e até o monitor falou assim, vamos cantar uma música, a gente cantou aquela música Anunciação, né? E aí a gente batendo na pranchetinha, ele tocando o ukulele e tal. E a gente fez uma brincadeira, qual é a música, a gente dava nota, ele conseguia se comunicar por gestos, a gente deu uns brinquedinhos para as crianças de papel e tal. E aí, na hora que a gente tava cantando o refrão lá, tu vem, entrou uma luz, assim, no quarto, na frestinha, assim, e aí ele fez assim, por um minuto, tá vendo? Ai, que horror, desculpa. Por um minutinho, ele esqueceu o que estava acontecendo. Por aqueles 5 minutinhos que a gente estava brincando com ele, e ele viu que os filhos dele estavam brincando e tal, parece que tudo sumiu por um tempinho e ele respirou fundo, assim. Então, acho que foi um... E aí eu tava com os outros 2 palhaços e falei assim, são vocês. Agora, daqui pra frente, eu não vou entrar com mais ninguém e tal, né? Então, foi muito, muito emocionante mesmo, assim. E, bom, agora a gente está num cenário de pandemia, né? Tá uma situação bem mais complicada. E vocês fazem agora as visitas na modalidade online. E como que a pandemia afetou o trabalho de vocês? E, assim, você sentiu muita diferença na abordagem online da abordagem presencial, ou isso é só no começo, naquela fase de adaptação, e depois os resultados são parecidos? Como que você vê isso? É muito diferente, porque, assim, as abordagens virtuais, elas são em outro contexto, né? Porque a gente está indo em asilo. Então, não tem ninguém doente, as pessoas com quem a gente vai interagir são pessoas em situação de internação, mas não uma internação por doença, porque elas ficam no asilo, numa casa de repouso. E eles sempre colocam para conversar com a gente os idosos que estão em condições de interagir e tudo mais. Então, é outra coisa, é muito mais emocional, eu acho, porque esses idosos, eles estão numa situação em que também não pode ter parente, eles não estão recebendo visita, então muitos começam a chorar, se emocionam e tal. A gente tem condição de preparar um roteiro antes, então a gente sabe quantos velhinhos a gente vai atender, a gente tem noção de mais ou menos qual que é a situação deles, tem até uma colinha, tipo, a dona fulana gosta de música tal, então a gente já vai um pouco mais preparado, assim, o negócio é um pouco menos improviso, né, então a gente vai colocando, então a gente faz concurso de careta, a gente toca violão, então, as fotos, a gente sempre tira os prints, né, as caras dos concursos de careta são incríveis, porque eles fazem, tipo, eles mega se empolgam e se dedicam e tal, eles gostam de cantar, então é diferente, assim, é bem diferente, porque não é uma situação em que a gente não sabe o que esperar. A gente sabe mais ou menos o que esperar, e tem uns que a gente vai sempre no mesmo asilo, então a gente até, seu fulano, como é que o senhor tá? Não sei o quê. Então a gente já tem umas outras abordagens diferentes. Mas eu estive numa visita recentemente lá no Hospital Cajamar, que é um hospital de Covid, né? E aí foi tenso, porque é mais difícil, porque eles estavam com respirador. O primeiro que a gente atendeu nem teve condição de falar com a gente, depois a gente até descobriu que ele não resistiu, e a enfermeira falou assim, eles foram... O Felipe até falou pra gente essa semana, assim, que a enfermagem informou pra ele que a nossa conversa com ele, mesmo não tendo sido, ele não tendo conseguido interagir muito, foi a única interação que ele teve diferente, assim, a única intervenção e tal, que a gente fala, a gente faz piada, e o Felipe, dentro do cenário de virtual, a gente entra no Instagram do cara, e a gente mostra que o time de futebol, a gente põe música, pede para ele escolher algumas coisas, então a gente acaba, é bem diferente a abordagem, assim, mesmo no hospital, assim, né? Só que dá mais frio na barriga, porque a gente também já não sabe o que esperar, e tem que ser mais rápido, assim, nas reações do que a gente vai oferecer ali pro paciente, né? E, bom,
essa era a minha última pergunta. Eu queria muito agradecer a sua disponibilidade, e eu só gostaria de perguntar se você quer deixar um recado para outras pessoas que às vezes se interessam por esse universo da palhaçaria, ainda estão pensando em entrar também ou não. Eu sei que agora com a pandemia fica um pouco mais difícil, mas qual seria o seu recado final? Gente, se joguem, porque no pior cenário você se conhece melhor. Assim, é um exercício de generosidade para com você mesmo, assim, porque você aprende a ser generoso com você, com o outro, você agrega uma extraordinariedade para tua vida que poucas coisas vão ter na vida, assim, é uma coisa que vale muito a pena, que se você tem dúvida, ou se joga e vai. Então, esse foi o nosso papo de hoje. Muito, muito obrigada, Angélica.